Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, de 17 a 22, dando continuidade à nossa exposição desse livro fantástico. Êxodo 13, a partir do versículo 17 até o 22, essa será a leitura e a porção da palavra de Deus que estudaremos nessa manhã. É a santíssima palavra de Deus que nós lemos agora. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Deus de Israel, Deus de Moisés, que libertou o povo do Egito, o nosso Deus nos liberta do cativeiro do pecado e de Satanás. Obrigado, ó Deus, por nos trazer até aqui nessa manhã, pois precisamos ouvir essa palavra, precisamos ser encorajados por essa palavra. É somente ela que realmente penetra no fundo da nossa alma e consegue ali tratar de coisas que talvez nem nós saibamos e conheçamos direito. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado porque elas se cumprem exatamente no momento certo. Obrigado porque não vivemos como cegos nesse mundo, mas com olhos bem abertos, tendo a tua palavra como luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Fala conosco nessa manhã, ó Deus, e salva aqueles que ainda estão perambulando por essa vida. Perambulando, ó Deus, porque como que tateando, querem encontrar o Senhor, mas ainda não encontraram e precisam então da tua revelação, da tua manifestação graciosa na vida deles, para que assim eles possam lhe abraçar e nunca mais deixar o Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa e nos desampara. Abençoa-nos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Qual é a menor distância entre dois pontos? Você rapidamente diria uma reta. Mas talvez a sua resposta seja apressada demais, porque nós, praticamente todos aqui, não aprendemos a lição correta na escola. Fica nos faltando uma informação importantíssima. E esse pensamento de que a menor distância entre dois pontos é uma reta se manifesta em nossas vidas constantemente, principalmente no trânsito. Você não consegue entender por que você precisa fazer aquele quadrado lá embaixo, se você pode simplesmente virar à esquerda, mesmo que a placa diga não vire à esquerda. Não faz sentido.
a engenharia de trânsito que só quer atrapalhar a nossa vida. Talvez você já tenha pegado uma contramão tão pequenininha, porque não faz sentido ir lá no final da rua para voltar, já que o seu caminho é por aqui. É interessante notar que essas coisas também são pecado, não apenas porque nós quebramos a lei dos homens, no sentido de organização do trânsito, mas porque nós desafiamos também a sabedoria de Deus, em nos dar pessoas que devem trabalhar exatamente nessa área, para manter uma certa paz e harmonia enquanto dirigimos. Como é que nós aprendemos então qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta de fato quando nós tratamos apenas de um espaço plano. Mas a nossa vida não se dá num espaço plano. A nossa vida se dá em um mundo tridimensional. E no mundo tridimensional, a menor distância entre dois pontos é sempre uma curva. A reta é sempre o caminho maior, ou pelo menos mais longo, do que essa curva que representaria o menor. A contramão, o retorno proibido, parecem fazer sentido, mas eles são proibidos. Nós somos chamados então, a partir desse texto, para entender que muitas vezes, se não todas as vezes, nós precisamos fazer o caminho mais longo, porque isso faz sentido para o Senhor. Não faz sentido para nós somos mais inteligentes do que engenheiros de trânsito, mas não somos mais inteligentes do que o Senhor Deus Todo-Poderoso. Fazer o caminho mais longo, tomando aquela curva, faz sentido para o Senhor e deveria fazer sentido para nós também. O texto então conclui agora o capítulo 13, que é uma sequência, obviamente, do capítulo 12, que nos mostra o êxodo, a libertação, a lembrança do procedimento da Páscoa, da sua exclusividade. E o começo do capítulo 13 nos mostra então que essa liberdade, esse êxodo, não são para a libertinagem, mas sim para a consagração do povo a Deus. Consagração cada vez mais evidente. E agora nós olhamos então para essa porção maravilhosa também, que não é um mero apêndice do capítulo 13, assim como o final do capítulo 12 não é um mero apêndice. São versículos importantíssimos para entendermos todo esse processo, todo esse mapa que vai se desenhando para nós na saída do povo do Egito para a terra prometida. Dos versículos 17 a 22 de Êxodo 13, nós aprendemos que Yahvé não apenas liberta o seu povo, mas continua guiando-o pela jornada da vida. Deus não apenas nos liberta, isso já seria uma bênção enorme, mas Ele nos liberta e continua nos guiando pela jornada da vida até chegarmos a Jerusalém celestial. Nós veremos isso em 3 pontos. O primeiro deles, versículos 17 e 18. Yahvé nos guia por sua sabedoria. Yahvé nos guia por sua sabedoria. Versículos 17 e 18, leamos mais uma vez. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Yahvé nos guia por sua sabedoria, e infelizmente, por causa do nosso pecado, por causa da nossa teimosia, por causa de vários obstáculos, nós não estamos
em tanta afinidade assim com a sabedoria de Deus. É por isso que muitas vezes os caminhos do Senhor não parecem ser os mais adequados. E o texto, no versículo 17, nos diz claramente isso. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, ir pelo caminho onde os filisteus habitavam, significava chegar mais rápido à terra prometida. Não é esse o objetivo? Não é esse o nosso objetivo? Nós queremos chegar logo à terra prometida, a nós, de fato, aos novos céus e nova terra, a todas aquelas promessas maravilhosas. Sigamos o caminho mais curto, sigamos o caminho que faz mais sentido para nós. E aí nós nos esquecemos. O objetivo principal da saída do Egito não era chegar necessariamente à terra prometida. Esse seria, sem dúvida alguma, o propósito derradeiro. Mas lembrem-se que Deus falou por meio da boca de Moisés e Arão para Faraó: deixe o meu povo ir, para que me adorem onde? No deserto. A jornada é importante. Não apenas o destino final. Obviamente o destino final é o destino final. Mas o que nós fazemos da jornada, e porque nós não entendemos a jornada pela ótica de Deus, nós acabamos desperdiçando muitas e muitas bênçãos, e também pecando muito contra o Senhor. Quando nós olhamos para a saída do Egito e a chegada à terra prometida, nós podemos perceber que havia ali pelo menos 3 rotas. Poderia haver várias outras, obviamente, mas 3 rotas que eram percorridas por viajantes naquela época. A primeira delas não é nem sequer mencionada aqui no texto, mas é bom ser lembrada porque seria a rota pela costa, a Via Maris, como era chamado, pelo mar, onde eles passariam talvez 3 a 4 dias apenas para chegar à terra prometida. Ora, quem aqui em sã consciência não vai pegar esse caminho? Quem aqui não quer chegar logo? Mesmo que você goste de dirigir, mesmo que você se planeje para passar uma semana inteira viajando, talvez você goste disso, mas a sua família não aguenta. A sua esposa e seus filhos estão dizendo: vamos logo. Você gosta de dirigir, nós não gostamos de ficar no carro uma semana inteira. E é óbvio que, na maioria das vezes, nós nos planejamos para chegar o mais rápido possível num determinado lugar. A Bíblia não diz porque Deus não nos enviou por esse caminho. Mas nós temos algumas dicas que nos ensinam esse princípio de que nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Principalmente na ótica de Deus. Mais uma vez, o que vai ficando claro para nós aqui é a importância da jornada, a importância do caminho. E sem dúvida alguma, o caminho que Yahvé determina é o melhor. Por quê, gente? Porque Yahvé, ele vê o mapa de cima. Ele não apenas desenhou o mapa, mas como agora em sua providência, ele está olhando o mapa de cima. Ele certamente sabe, tridimensionalmente falando, todas as curvas que representam o melhor caminho para o povo de Deus, mesmo que o povo de Deus insista em uma reta. Obtusamente, é por aqui. Obtusamente, vamos pecar, mesmo que isso não represente aquilo que agrada a Deus. A rota, então, mencionada nas Escrituras, é a rota pela terra dos filisteus. E aqui nós temos uma preocupação maravilhosa do Senhor Deus para com o seu povo.
Fica evidente aqui que Deus não os manda por aquele caminho para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Yahvé conhecia o seu povo. Yahvé conhecia as limitações do seu povo. Yahvé sabia que aquele povo, como nós vimos, que passara de geração em geração 430 anos no Egito, era totalmente propenso a retornar ao Egito. Qualquer probleminha no caminho os levaria então a querer, a desejar o retorno para a zona de conforto. Não é assim conosco? Diante dos desafios da vida, nós queremos voltar para a posição fetal, e se pudéssemos, voltaríamos lá para dentro da barriga da nossa mãe. Porque nós não conseguimos enxergar a partir da ótica de Deus, não só a questão das curvas, mas também a questão das nossas limitações. Muitas vezes nós encaramos desafios desnecessários, achando que vamos conseguir superá-los pela nossa própria força, e Deus mais uma vez nos ensina uma lição. Então vejam como Yahvé aqui é um pai bondoso, um pai cuidadoso, que quer que eles cheguem sim na terra prometida, mas não de qualquer maneira. Eles não vão passar pela terra dos filisteus. Eles não estão preparados. Yahvé não só conhecia o seu povo, como Ele continua nos conhecendo hoje. Ele sabe qual é a nossa limitação. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe, e é por isso que Ele faz exatamente o que Ele faz na sua vida, nos mínimos detalhes, em tudo. E aí nós temos a rota pela qual Deus os faz chegar à terra prometida. Nós vemos aqui que Deus então leva o povo, se você conseguir imaginar agora aquele mapa, não para o Nordeste, que seria uma rota normal, mas vem pelo sul, rodeando. É exatamente essa palavra utilizada aqui. Por quê? Por que o caminho mais longo não faz sentido? Por que passar tanto tempo assim, se nós poderíamos passar apenas alguns dias? Não faz sentido. Quantas coisas hoje já aconteceram, têm acontecido e ainda vão acontecer na sua vida, e a sua primeira reação vai ser: isso não faz sentido. Essa pergunta talvez seja apropriada, porque, como nós acabamos de ver, nós somos pó, nós somos fracos, nós somos muitas vezes incrédulos. Mas essa pergunta ela tem que sair da nossa vida, ela tem que sair do nosso vocabulário. A ideia não é que o povo permanecesse na sua fraqueza. A ideia não é que não amadureçamos em graça. A ideia é que nós entendamos que é melhor sim fazer o quadrado e o retorno lícito, ao invés de continuar quebrando as regras de trânsito. Se isso é verdade a respeito de uma coisa tão insignificante como essa, comparada à significância do que é obedecer a Deus em todas as coisas, seguindo as curvas que Ele faz em nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 55. Isaías 55. Vocês conhecem bem esse texto. Isaías 55, versículos 8 e 9. Esses versículos não devem ser usados como justificativa para que não estejamos afinados com Deus. Esses versículos nos mostram qual é a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria dos homens.
E a nossa decisão é qual sabedoria nós queremos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais uma vez a ideia de panorama. Percebam qual é a ótica de Deus. A visão dele é muito mais ampla, a visão dele é total. Como é que nós ousamos desafiar a Deus quando Ele nos fala, é por aqui e não por aqui? A pergunta que nos cabe agora é se de fato nós conseguimos nos submeter à providência de Yahvé. E é fácil nos submetermos à providência de Yahvé quando tudo vai bem, quando tudo parece reto, quando tudo parece estar encaixadinho com os nossos planos. Mas nós devemos nos submeter à providência de Yahvé, principalmente nesses momentos em que, humanamente falando, as coisas não fazem sentido. Não era para ser assim. Sim, era. O Senhor Deus Todo-Poderoso está nos mostrando isso. É um desafio para o nosso coração. Constantemente, então, olharmos para a vida, especialmente para as suas surpresas, e entendermos ao Senhor Deus, de fato, que não nos abandona nem nesses momentos. Olha o versículo 18 agora. Diante dessa ideia clara no versículo 17, da providência de Yahvé, nos mostrando as curvas da vida, ele leva de fato por uma curva, não é? Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Ele fez rodear. Se Yahvé deixasse que o povo decidisse, por Moisés, por Arão, pelos anciãos, pelos mais experimentados, eles provavelmente não seguiriam esse caminho. E aqui nós temos uma lição do mundo dos esportes. Um esporte não tão conhecido no Brasil, o beisebol, que tem um arremessador que faz vários tipos de arremessos. Ele faz um arremesso muitas vezes bem retinho, mas é o arremesso mais forte e mais rápido dele. Em tese, é o mais fácil de se rebater, apesar da velocidade ser maior. Só que se você já observou um jogo de beisebol, você vai ver que existem as bolas de curva. As bolas que claramente enganam o rebatedor, justamente por parecer ir num caminho, e quando chega ao final, foi exatamente por outro. E existe uma ideia, então, advinda desse esporte, de que a vida nos joga várias bolas de curva. E nós tentamos rebater e caímos, nós tentamos rebater e passamos vergonha. E essas bolas de curva, então, meus irmãos, elas não são mandadas a nós aleatoriamente. É o Senhor Deus. Não para rir da nossa cara, não para apenas zombar de nós, mas para nos mostrar exatamente que no mundo caído, dificilmente, por causa da ação de Satanás no mundo, debaixo da providência de Deus, nós temos uma vida certinha, retinha, onde tudo vai muito bem, obrigado. Eu sei que eu não preciso dizer isso para vocês. A vida de vocês é assim. Mas o que eu preciso dizer é que nós muitas vezes tentamos fugir dessa realidade. Nós não queremos as bolas de curva. Nós não queremos as curvas. E eu insisto, mesmo que signifique pecar contra Deus, eu prefiro ir por um caminho mais reto, menos tortuoso, por um caminho que não signifique tanto sofrimento, ou tanto tempo assim. Olha que interessante.
Na perspectiva de Deus, a curva então não só é boa para nós, como é necessária. Mas Ele sabe que nós não precisamos passar por tudo isso sozinhos. No versículo 18 ainda, diz que o povo saiu da seguinte maneira: arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. E aqui nós temos uma tradução muito boa, porque em algumas outras traduções, a palavra lá no original, a expressão, pode dar a entender que o povo, na verdade, estava pronto para a guerra. A linguagem aqui é de exército, a linguagem é bélica. Então, numa tradução um pouco mais distante, poderia dar a entender que o povo de Israel estava saindo do Egito, marchando para conquistar tudo e todos. Não é verdade. Nós já vimos aqui que eles não passaram pela terra dos filisteus exatamente para não vendo a guerra, quisessem voltar. Eram fracos, estavam fracos, propensos a retornar ao Egito, assim como eu e você. Não precisamos esconder esse fato de qualquer pessoa. Não conseguimos esconder esse fato, muito menos de Deus. O que significa então eles estarem aqui arregimentados? Significa sim essa linguagem militar que nos mostra então pelo menos duas coisas: eles estavam juntos e organizados. Você já viu um desfile militar? O Brasil não se mete em tantas guerras assim, mas tem um certo poderio bélico, e todo 7 de setembro esse poderio bélico é demonstrado pelas ruas do país, principalmente em Brasília. E você vê o povo ali marchando juntos, o mesmo passo, arregimentados, bem organizadinhos. Isso é essencial para continuarmos a jornada enquanto igreja. Você precisa da igreja. Você precisa estar arregimentado na igreja, senão você vai ter ainda mais dificuldade de entender e de aceitar as bolas de curva que o Senhor Deus vai continuar mandando para nós. Não para a nossa destruição, mas para que na jornada nós entendamos cada vez mais quem Ele é e quem nós somos, e para que cheguemos lá adorando-o cada vez mais sem pecado, cada vez mais santos. A ideia aqui é de um exército caminhando juntos, organizados, devagar, mas sempre. Não param, não desistem, perseveram. E é impossível fazer isso fora do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, agora em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vejam que interessante. A própria palavra de Deus nos mostra o quanto Ele é sábio de fato e o quanto as suas palavras sempre estão certas. Números 14, versículos 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A nossa tendência é olhar para o povo de Israel e dizer assim: que povo é esse? E é só você olhar para hoje essa igreja e essa é a resposta. Isso que foi dito aqui nessa reação do povo de Israel é a nossa reação, é a tendência do nosso coração. É por isso que
Nessa jornada para a Nova Jerusalém, nós precisamos da perspectiva de Deus e da sua sabedoria. Assim, as curvas vão fazer mais sentido, mesmo que não façam todo o sentido que nós desejamos. Para que não caiamos, então, nesse mesmo sentimento de querer retornar para o Egito e de não querer continuar caminhando arregimentados como igreja, Deus nos dá as suas promessas. Esse é o nosso segundo ponto. Yahvé nos guia por suas promessas. Ele nos guia por sua sabedoria. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E Ele ainda por cima nos lembra das suas promessas. Versículos 19 e 20. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez, José, aqui, anos e anos e anos depois, é lembrado. Moisés aqui, escrevendo tudo isso, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de lembrar daquilo que José experimentou no final da sua vida, pedindo que seus ossos fossem levados juntamente com o povo quando o êxodo acontecesse. Ora, quem é que se preocupa com ossos? Ora, quem é que se preocupa com o corpo depois da morte? Nós somos pó e ao pó tornaremos, vamos virar comida de verme e acabou. Não. Quem se preocupa com ossos? Aqueles que se preocupam com uma sepultura. Aqueles que entendem por que é que nós sepultamos os nossos mortos. Exatamente por causa da esperança da ressurreição. José poderia ter ficado no Egito. Foi onde ele passou a maior parte da sua vida. Foi onde ele se casou, teve filhos, foi próspero, teve status, muito famoso. Por que não deixar ali para a posteridade, inclusive, os remanescentes do seu corpo? Porque como nós vimos lá em Gênesis e entramos em Êxodo assim, o Egito não é o lar dos que creem nas promessas de Deus. E isso demonstra quão importante é para nós, sim, preservarmos os ossos daqueles que morrem em Cristo e vão ressuscitar em Cristo também. Esse é apenas um aspecto da promessa. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 50. Gênesis 50, versículos 24 a 26. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Imagina a cena, gente. José teve o privilégio de ser mumificado. Ou seja, os remanescentes do seu corpo foram ainda mais preservados por meio dessa técnica de preservação. E por que os egípcios usavam a mumificação? Porque eles tinham uma esperança no mundo além. Só que nós vimos aqui que Deus, com as suas pragas, ele destrói a idolatria egípcia. E ter esperança no além
por meio de paganismo ou qualquer outro conhecimento que não da palavra de Deus, é uma falsa esperança. Mas vejam que essa falsa esperança, esse conhecimento errado, os levava a essa prática. E aqui nós vemos então José, não se baseando numa mera revelação que ele teve, nós sabemos que ele era profeta também, mas ele se baseia na promessa dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Isso passou de geração em geração. Jacó, seu pai, enquanto ele estava debaixo dos seus cuidados, certamente ensinou isso para ele. Ele foi para o Egito, passou ali por poucas e boas, como nós vemos. Pense em alguém que teve uma curva na sua vida. E ele confiava nas promessas do Senhor, até o ponto de pedir que os seus ossos, mesmo depois da morte, as promessas ainda estivessem ativas na sua realidade. Como é que você confia nas promessas de Deus? É isso que nos ajuda a nos aproximarmos da perspectiva de Deus. Como é que José então confiou nas promessas dadas a Abraão, a Isaac e a Jacó? Nós já vimos isso aqui. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão, que ainda era Abrão, que ele daria a descendência dele aquela terra maravilhosa, onde manava leite e mel. Mas naquela mesma promessa, o que ele disse? O povo será cativo por volta de 400 anos em terra estranha, até que a iniquidade dos amorreus chegue ao seu ponto máximo. E aí esse é o problema que nós temos em relação às promessas de Deus. Nós ouvimos as promessas de Deus da mesma maneira que nós olhamos para a providência de Deus. Nós queremos ouvir e enxergar apenas os aspectos positivos. E as promessas de Deus também envolvem o aspecto negativo. É isso que nós vemos no versículo 20 aqui, voltando para Êxodo 13. Nós vimos a questão de José confiar nas promessas. Isso tem a ver então com a forma como Deus os conduziria por meio daquele deserto, confiando ainda nas promessas. E no versículo 20 nós vemos que eles saíram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Isso aqui vai fazer mais sentido no nosso próximo sermão, mas eu já estou antecipando. A imagem aqui é dupla. Primeiro, Deus os leva para o deserto. Isso já é um pouco estranho, apesar de que o deserto estava ali e ele tinha que ser atravessado, era como que inevitável. Mas Deus os leva à entrada do deserto em Etã para uma posição de destruição, na verdade. Deus os levou ali, e nós sabemos a história, como veremos no sermão que vem. O exército de Faraó está vindo. Eles são presas fáceis agora. E quem os levou até ali foi o próprio Deus. Como é que eu vou confiar em um Deus assim? Como é que eu vou confiar em promessas assim? Ora, esse mesmo Deus que nos leva a essa posição que parece que vai nos destruir, ou nos deixar suscetíveis a isso, é o mesmo Deus que algum tempo antes fez as pragas, as maravilhas no Egito. Nós nos esquecemos disso. A gente acha que nesse mundo é só milagre, 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 milagre. Você sabe que a sua vida não é assim? Você sabe que a sua vida, ela passa por providência positiva e providência negativa, e isso sempre demonstra a sabedoria de Deus e o cuidado dele, principalmente no que diz respeito às suas promessas que não podem falhar. Eu vou tratar
dar duas promessas agora, baseadas exatamente nessa ideia de Deus nos levar a posições que parecem nos destruir. Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que encorajamento maravilhoso! Na verdade, outras traduções pode ser assim: coragem! Eu venci o mundo! E aí você se anima e sai daqui, mas você se esquece, ou nem sequer lê o que vem antes desse encorajamento. No mundo tereis aflições. Opa! Por que Deus não apenas nos livra disso? Por que eu tenho que passar por aflição? Por que eu tenho que passar pelo deserto para então entender esse cuidado de Deus e ver que suas promessas se cumprem positivamente, porque as negativas também se cumprem? Esse é o processo de Deus. Já era para nós termos aprendido, mas nós insistimos em não aprender. Abra sua Bíblia em outra promessa maravilhosa agora, 1 Coríntios, capítulo 13. Quem aqui não quer vencer a tentação? Quem aqui não quer entender que na luta contra o pecado nós podemos ter vitória? 1 Coríntios 10, na verdade, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Só que nós pensamos assim: para que a tentação? Para que a possibilidade de pecar? Era muito mais fácil se não houvesse isso. Mas aí não seria o caminho de Deus no mundo caído. 1 Coríntios 10, 13. Olha essa promessa maravilhosa, como ela nos ajuda a entender como Deus nos guia exatamente por meio dessas questões. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós estamos errados se o nosso desejo é que não haja as curvas da vida, que não haja os percalços, que não haja os desafios. Mas quando nós amadurecemos e entendemos um texto como esse, Deus nos guiando por sua sabedoria e por suas promessas, nós entendemos que por mais que essas coisas venham, nós temos o livramento. E nós imediatamente pensamos em coisas que nos afetam, tipo doença ou coisas parecidas, e Deus nos dá o livramento, amém por isso, mas nós não nos lembramos que a principal aplicação aqui é a questão do pecado. Deus nos dá inúmeras oportunidades de vencermos de fato a tentação, de não cairmos em tentação, para que ao passarmos por essas experiências, nós sejamos não apenas mais parecidos com Cristo, mas tenhamos agora maior afinidade com a sabedoria de Deus. É por isso que Jesus ora: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não estava falando apenas da dor da cruz, ele não estava falando apenas do caráter físico da cruz. Ele está dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não consigo conceber, Pai, que eu vou ser feito pecado, que eu vou ser feito maldição, que o Senhor vai virar as costas para mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sei que o caminho é esse. Eu preciso passar por ele exatamente para livrar o povo e fazer o povo então experimentar essa promessa maravilhosa.
1 Coríntios 10, versículo 13. Isso nos leva então ao nosso último ponto. Yahvé nos guia com a sua presença. Yahvé nos guia com a sua sabedoria. Yahvé nos guia com as suas promessas. Yahvé nos guia com a sua presença. Versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que imagem maravilhosa! No deserto, o povo saindo, não sabendo exatamente para onde caminhavam, e uma nuvem sempre mostrando o caminho, e à noite uma coluna de fogo também mostrando o caminho. Vejam mais uma vez o cuidado maravilhoso de Deus aqui, como nosso Pai, como nosso pastor. Uma coluna de nuvem, não apenas para apontar o caminho, eles não tinham GPS, talvez eles não tivessem ideia do tamanho da curva que Deus estava fazendo-os percorrer, mas a nuvem estava lá, veio por aqui, e além disso então, a nuvem fazia o quê? Trazia-lhe sombra. O Salmo 105 mostra isso. A nuvem não apenas guiava o caminho, mas demonstrava esse cuidado pastoral de Deus sobre eles. Eles precisavam de alento no deserto, e Deus daria isso a eles. À noite então a coluna de fogo, mesma coisa, venham por aqui, está escuro, vocês não conseguem enxergar, vão se perder, não se olharem para a coluna de fogo que estava ali, não apenas para iluminar o caminho, não apenas para guiá-los na escuridão, mas também para aquecê-los. Nós conhecemos o clima do deserto, é bem quente durante o dia e a temperatura cai bastante durante a noite. Deus está preocupado com todos os detalhes da sua vida. Não parece? Mas em quem você confia? Na sua percepção ou na percepção de Deus? Quais são as suas necessidades? O que está faltando na sua vida? Será que Deus não sabe? É claro que Ele sabe. E é claro então que Ele está lhe demonstrando o quanto você precisa se aproximar ainda mais dEle. Aqui o objetivo máximo da importância da jornada. Sim, nós estamos caminhando para um momento onde nós estaremos para sempre com Ele, só com Ele. Mas isso já começa agora. Quando a nossa perspectiva for a perspectiva de Deus, nós aprendemos então que na jornada, aquilo que nos é mais necessário é a própria presença de Deus. O restante, de fato, vai ser bônus. Aí faz sentido para mim o imperativo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa talvez seja a maior pergunta hoje de confrontação para os nossos corações. Será que nessa jornada e até na nossa chegada lá, o que nós mais buscamos é a presença de Deus? Foi isso que você buscou hoje ao vir para a igreja e buscará ao voltar para a igreja mais à noite? A presença de Deus. Ele poderia ter nos deixado caminhar por conta própria. Tem muitos que se dizem crentes e pensam assim, que Deus criou todas as coisas e deixou agora o mundo ser governado pelo homem, Ele não intervém. E a Bíblia deixa claro que Ele intervém, sempre interveio, sempre se envolveu. E a Bíblia é ainda mais clara quando diz que é exatamente por isso que nós não temos a menor razão para desistir, para deixar de perseverar, para deixar de caminhar. A dor é dura,
A tentação é forte e eu caio, não porque eu não tenho forças, mas porque eu quero pecar. E tantas outras coisas vão deixando os nossos joelhos trôpegos. Mas a palavra de Deus fala: levantai-vos, endireitai os vossos joelhos trôpegos e continuem caminhando, porque Deus é convosco. O versículo 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Moisés está escrevendo a respeito de algo que ele viu, experimentou, e não está falando da boca para fora. Nunca se apartou. Mas o povo se rebelou, e estava lá a coluna de nuvem e de fogo. Mas o povo quis voltar para o Egito, e estava lá a coluna. O povo chegou na terra prometida aos trancos e barrancos, porque Deus nunca deixou o seu povo. Essa é a mensagem desse texto para nós nessa manhã. E que mensagem mais maravilhosa nós temos a partir da nova aliança. Aqui o conceito é claro: Deus Emanuel, Deus conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Mas vejam agora essas três perspectivas que nós estudamos à luz do que aconteceu com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a maior curva que nós temos na história da humanidade é exatamente a cruz de Cristo. Como é que nós podemos imaginar um Deus que poderia restaurar todas as coisas de qualquer outra maneira, mas que se encarna, vive como um homem, e nós sabemos, não uma vida muito tranquila, e além disso morre como morre na cruz do Calvário? Que curva é essa? E Jesus entende exatamente, pelas promessas de Deus e tantas outras coisas, que o caminho que ele deveria seguir era exatamente esse. Mas os seus discípulos mais próximos não aceitaram. Quando Jesus fala dessa curva, Pedro diz: opa, a gente pode até ir para Jerusalém, mas não vai acontecer isso aí que você está falando, não. Será que nós entendemos realmente as curvas de Deus, principalmente na cruz de Cristo? Será que nós entendemos o que a cruz de Cristo representa para nós ainda hoje? O fato de que, se essa é a principal curva, então qualquer outra curva nas nossas vidas é uma curvinha de nada. E uma curvinha maravilhosa para nós. Uma curvinha que mostra não só a beleza da jornada, mas também a sua necessidade e importância. O segundo aspecto é que a cruz de Cristo foi baseada nas promessas de Deus. A cruz de Cristo foi baseada nas promessas de Deus. Inúmeros textos nós vemos em Êxodo, nós vemos no Antigo Testamento todo, apontando para essa realidade. Não foi uma notícia inesperada. Foi mal compreendida, porque os nossos corações não estão alinhados com Deus. Nós queremos a reta, nós queremos o que faz sentido, e não uma cruz maldita. Eles precisavam saber, mas eles preferiram o caminho mais fácil. Abra sua Bíblia em João 16 para nós terminarmos. Se todos os aspectos da cruz são paralelos ao que nós vimos, quanto mais esse então, o fato de que Deus nos guia por meio da sua presença física, tangível, real, constante, imutável. João 16, de 1 a 7. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles os expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco.
mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Mesmo depois da cruz, os discípulos ficaram entristecidos, porque eles não sabiam como encaixar a cruz e a ressurreição. E exatamente então, depois da ressurreição, nós vemos aqui essas palavras de Jesus se manifestando ali, e os discípulos compreendendo então, por que foi daquela forma, daquele caminho, o caminho mais duro. Porque assim então, Deus realmente venceria o pecado, a morte, e nos daria o destino final na Nova Jerusalém. Meus irmãos, sigamos com fé, percorrendo as curvas deste mundo, arregimentados, cuidando uns dos outros e mostrando para aqueles que querem percorrer apenas as retas, que infelizmente esse caminho é caminho de morte. Que Deus assim nos ajude a compreender toda a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse sermão, essa mensagem que acalenta os nossos corações, nos mostra realmente o quanto ainda precisamos aprender de Ti, mas o quanto já podemos confiar em Ti. Obrigado, ó Deus, porque as Tuas promessas são amém e amém, e elas não podem ser frustradas. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda a viver nesse plano tridimensional que o Senhor mesmo criou, a partir das próprias curvas que o Senhor mesmo estabelece, para que cheguemos ao Senhor, à Sua presença bendita, e isso é mais do que suficiente para nós. É em nome de Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou por nós, é que nós oramos. Amém.